Olá a todos! Nesta aula, vamos começar uma introdução ao círculo trigonométrico. Esta aula é dirigida a alunos do 11º ano que estão agora a começar a aprender sobre o círculo trigonométrico, embora possa eventualmente também ser útil a alunos do 12º que precisam de fazer uma revisão sobre trigonometria. Para começarmos a perceber o círculo trigonométrico, temos que primeiro rever algumas coisas. Em particular, temos que recordar as fórmulas trigonométricas que temos aqui. O seno é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isto são fórmulas que foram dadas no 9º ano, que temos que só recordar que só podiam ser aplicadas num triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tenha um ângulo reto, em que o maior dos lados chama-se a hipotenusa, que está sempre em frente ao ângulo reto, e marcando um ângulo alfa, o cateto oposto é o que está em frente, e o cateto adjacente é um dos lados que forma o ângulo com a hipotenusa. E a razão que nós agora vamos ter a necessidade de começar a pensar no círculo trigonométrico é que, como estas fórmulas até agora só as usávamos em triângulos retângulos, o ângulo alfa, como o que temos ali assinalado na figura, tinha que ser sempre menor que 90. Porquê? Se nos lembrarmos, a soma de todos os ângulos do triângulo tem que dar 180. Portanto, o ângulo em A mais o ângulo em B mais o ângulo em C tem de dar 180 graus. Mas, como o ângulo em A é um ângulo reto, é de 90 graus. E, como por causa dele ser de 90 graus, só sobram outros 90 graus para os outros dois ângulos, quer dizer que cada um dos outros dois ângulos tem que ser inferior a 90, porque os dois juntos formam 90 graus. Isto quer dizer que só poderíamos falar de senos e cossenos de ângulos agudos. E é por isso que vamos ter a necessidade de, agora, usarmos o círculo trigonométrico para podermos expandir o conceito de seno, cosseno e tangente para lá dos 90 graus. Então, vamos começar a falar no círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico é uma circunferência de centro na origem e raio 1. Tem de ser de raio 1, já vamos ver porquê, mas o nome trigonométrico é sinónimo de raio 1. E então, para começarmos a perceber o círculo trigonométrico, eu vou primeiro marcar um ângulo. Os ângulos que vou marcar no círculo trigonométrico vão ser sempre medidos em relação à parte positiva do eixo do x, ou seja, se eu marcar aqui um ângulo, vai ser este lado que eu acabei de desenhar, que se chama o lado de extremidade, faz com o lado que coincide com a parte positiva do eixo do x, que se chama o lado de origem. E a maneira de pensarmos nisto, no círculo trigonométrico, é eu marcar este pontinho onde este segundo lado, o lado de extremidade, toca no círculo trigonométrico. Vou marcar aqui, este é um ponto P de coordenadas x, y, que eu não conheço. E se eu desenhar aqui mais uma linha para já, fico com um triângulo retângulo, como tínhamos nas fórmulas anteriores. E se eu pensar ainda nas fórmulas anteriores, em relação a este ângulo alfa, continuo com as mesmas fórmulas. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Neste caso particular, vamos reparar, se o ponto P tem coordenadas x, y, é porque este lado da base tem uma medida x e a altura do triângulo tem uma medida
y. E como o círculo tem raio 1, a hipotenusa, que vai desde a origem até ao ponto P, mede 1. Isto quer dizer que, em relação a este ângulo alfa, o cosseno é o cateto adjacente, que é x, sobre 1, que é o mesmo que x. E o seno é o cateto oposto, que é o y, sobre 1. Como está a dividir por 1, é apenas y. E aqui é que está o grande ênfase do círculo trigonométrico. É que, a partir de agora, ao invés de pensarmos em lados do triângulo, vamos sempre pensar que os senos e os cossenos dos ângulos são apenas o x e o y do ponto onde o lado de extremidade troca no triângulo. Portanto, vamos agora pensar noutro ângulo. Vamos imaginar que eu vou pensar num ângulo de, por exemplo, 160 graus. Vou marcar aqui o primeiro lado, como dissemos sempre na parte positiva do eixo do x. E agora vou marcar aqui um ângulo de mais ou menos 160 graus. Portanto, os 160 graus seriam este ângulo aqui. Então, para eu saber o seno e o cosseno deste ângulo, basta-me pensar neste ponto e pensar, ou tentar descobrir, qual é o x e o y deste ponto. Então, isto permite-nos agora, no geral, começarmos a perceber uma primeira coisa, que é os sinais do seno e do cosseno em cada um dos quadrantes. Por exemplo, no segundo quadrante, que é este aqui onde estamos agora, o x é negativo. Quer dizer que no segundo quadrante o cosseno é negativo, mas o y, que é o seno, é positivo. Vou apagar agora o ângulo que tínhamos marcado, só para fazermos então a marcação dos sinais em cada um dos quadrantes. No primeiro quadrante, o x e o y é positivo, portanto, no primeiro quadrante o cosseno é positivo e o seno também é positivo. Terceiro quadrante, ambos negativos, o seno e o cosseno. Portanto, o cosseno, que é o x, todos os pontos aqui, alguns no terceiro quadrante, têm um x negativo. E o seno, que é o y, também é negativo. Finalmente, no quarto quadrante, cosseno positivo e seno negativo. Ok, mas então, para que é que nos servem estas questões? Primeiro, permite-nos descobrir relações entre senos e cossenos de ângulos diferentes. Por exemplo, se eu quisesse saber qual é que é o ângulo que tem o mesmo seno que os tais 160 graus que eu falei há pouco, vamos aqui imaginar, vou voltar a desenhar os 160 graus. Os 160 graus estão mais ou menos neste sítio. O outro ângulo que tem o mesmo seno é um ângulo que tem o mesmo y. Ora, se eu marcar uma linha dos pontos que têm todos o mesmo y, vou desenhá-la agora, tracejado, do outro lado do círculo, está aqui o outro ponto. Eu tinha um ponto P que marcava o ângulo de 160, vou aqui marcar um ponto Q, para termos um nome. Isto quer dizer que se eu descobrisse agora quanto é que é este outro ângulo aqui, beta, eu saberia qual era o ângulo que tinha o mesmo seno dos 160. Mas se repararmos, estes dois ângulos que eu vou pintar agora têm a mesma medida, têm a mesma amplitude. O que falta aos 160 para acabar a meia volta e chegar aos 180 é o mesmo que o ângulo beta. Ora, aqui a seta que eu marquei a vermelho, é igual a 180 menos 160. É igual a 20 graus. Quer dizer que o ângulo beta é de 20 graus. Então, poderíamos dizer que, por exemplo, o seno de 160 graus
é exatamente igual ao seno de 20 graus. Se eu agora quisesse saber relacionar outro ângulo qualquer, era só desenhá-lo e voltar a marcar o x e o y. Por exemplo, vamos fazer isso. Vou marcar agora um ângulo do terceiro quadrante. Vamos, por exemplo, pensar em 210 graus. Recordar que os ângulos, quando são indicados em positivo, são sempre no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Portanto, 210 graus, mais ou menos, aqui assim. E agora, imaginem que eu quero saber o seno e o cosseno de 210 graus. Bem, o que eu preciso de saber é que semelhança é que este seno e cosseno têm com algum ângulo do qual eu conheço o seno e o cosseno. E se repararmos, se este ângulo que eu marquei for de 210 graus, este todo, como este bocado é 180, o bocadinho que falta tem que ser o bocado necessário para chegarmos a 210. Tem de ser 30 graus. Este ângulo aqui é de 30 graus. Se eu prolongar esta linha para o primeiro quadrante, este outro ponto, comparativamente ao ponto original, vai ter uma semelhança, uma simetria entre o x e o y. O x do ponto P é simétrico do x do ponto Q. E o x do ponto Q, vamos recordar, era o cosseno do ângulo que está deste lado, que é de 30 graus. Então, o cosseno de 210 é igual a menos cosseno de 30, que é um dos valores que vocês têm de saber da tabela trigonométrica, que fica menos raiz de 3 sobre 2. O seno é apenas pegarmos no y, o y do ponto P, esta medida aqui, também é simétrico do y do ponto Q. Então, o seno de 210 é menos o seno de 30 graus, que é menos 1/2. E então, o círculo trigonométrico serve-nos justamente para nós começarmos a pensar em senos e cossenos de ângulos maiores que 90 graus. Por exemplo, só ainda para vermos mais um exemplo, podíamos ir até ao quarto quadrante, onde eu agora vou marcar os 300 graus. E 300 graus é mais ou menos esta medida assim. Para quem estiver um bocadinho perdido, vamos recordar que aqui estão os 270. E se eu tiver aqui o tal ponto P, primeiro eu já sei que aqui no quarto quadrante eu vou ter um x positivo e um y negativo, quer dizer que vou ter um cosseno positivo e um seno negativo. E agora o que eu preciso de perceber é qual é que é a semelhança que isto tem com um outro ângulo do primeiro quadrante. E essa semelhança é com o ângulo do primeiro quadrante que está lá em cima. Se eu desenhar nesta direção, tenho aqui o ponto com o qual vou comparar. Bem, não está lá muito bem feito, vamos lá confessar. Mas, mais uma vez, este ângulo que está aqui, que eu estou agora a pintar a verde, é igual, em termos de tamanho, em termos de abertura, a este que eu pintei a amarelo.
Ora, o ângulo da parte de baixo, se temos no ângulo que eu tinha marcado a azul 300 graus, para fecharmos a volta completa, os 360, aqui temos 60 graus. Quer dizer que do lado de cima também temos 60 graus. Quer dizer que, por exemplo, o x e o y do ponto Q seriam cosseno de 60, porque é o x, e seno de 60 do ponto Q. E, claro, do ponto P seriam o cosseno de 300 e o seno de 300. Mas nós queremos é relacionar com um do primeiro quadrante. Ora bem, o nosso cosseno de 300 graus, como estamos a ver, o x do ponto P é exatamente igual ao x do ponto Q. Então, o cosseno de 300 é exatamente a mesma coisa que o cosseno de 60, que é um dos valores da tabela trigonométrica, que é 1/2. Já o seno de 300 graus, se virmos, o ponto P tem um y negativo, portanto vai ser igual a menos, mas em tamanho, esta medida é igual a esta. E, portanto, vai ser o seno de 300 graus igual a menos seno de 60 graus, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Agora, há um tipo de operação trigonométrica que eu ainda não vos falei, que foi a tangente. Então agora vamos ver como é que se mede a tangente. A tangente mede-se ao longo desta reta que está aqui ao lado, que é a reta tangente à circunferência do lado direito, em reta de equação x igual a 1, que é tangente à circunferência na parte positiva do eixo do x. Então, primeiro vamos dizer que se eu marcar um ângulo qualquer no primeiro quadrante, mais uma vez para percebermos o conceito, tenho aqui o início do ângulo e agora vou marcar o ângulo em si, tenho aqui o meu ângulo alfa. Então, agora a tangente mede-se prolongando este lado de extremidade e a medida da tangente é a altura em que este prolongamento toca na reta tangente. Quer dizer que a tangente vai ser esta medida U, que eu estou a marcar aqui. Vamos agora explicar-vos, primeiro que tudo, porquê. Então, se mais uma vez pensarmos que temos o tal ponto P de coordenadas XY, um bocado longe do sítio onde eu desenhei o ponto, um ponto P de coordenadas XY, posso mais uma vez desenhar este triângulo, é um triângulo retângulo, em que tenho esta base que mede x, esta altura que mede y e a hipotenusa que mede 1. E eu poderia dizer que em relação ainda só ao triângulo, eu vou pintá-lo para vocês saberem de qual é que eu estou a falar. Portanto, eu ainda só estou a falar deste triângulo que está agora pintado a cinzento. Neste triângulo, eu poderia dizer que a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, é igual a y sobre x. Mas, agora, se eu pensar no triângulo maior, ou seja, eu agora vou passar a considerar também este bocado, eu sei que em relação a este triângulo maior, ele também tem, aqui neste ponto, o ângulo alfa. E a tangente deste ângulo alfa é igual à medida U que temos aqui sobre a base que, como um círculo tem raio 1, a base é 1. Ora, mas isto é a mesma medida
dá na mesma a nossa tangente do ângulo alfa. E então, a tangente, porque reparem, o ângulo é o mesmo do que no outro caso, a tangente é medida em cima da linha tangente e igual a 1. E é daí até que vem o nome. Ok, então, isto é o que acontece no primeiro quadrante. O que é que nós fazemos quando estamos fora do primeiro quadrante? Se eu, por exemplo, tiver um ângulo no segundo quadrante, imaginem que eu marco este ângulo assim, fazer um assim, ok, tenho este ângulo assim. Onde é que está a tangente? Porque desta vez não estou, o prolongamento da linha não está a tocar ainda na reta tangente. Então, o que se faz nesta situação é prolongar a linha para o lado direito até tocar na tangente, e esta é a medida da tangente. Se, por exemplo, eu tiver um ângulo do terceiro quadrante, continua a ser apenas a ideia de prolongar para o lado direito a linha. Portanto, se eu tiver, por exemplo, assim, estou a tentar não fazer ângulos não muito grandes, que senão saem fora da figura, a tangente deles. Se eu tenho este ângulo, a tangente, vou fazer aqui a outra cor para percebermos melhor, é eu prolongar a linha tangente para este lado e esta medida é a tangente de alfa. Se eu por acaso tivesse um ângulo no quarto quadrante, é mais fácil, porque aí era só continuá-lo até tocar e também tinha a tangente de um ângulo no quarto quadrante. Ora, então, a primeira coisa que nós podemos retirar daqui é, então, em que quadrantes é que a tangente é positiva e em que quadrantes é que a tangente é negativa. Então, a tangente vai ser positiva quando o prolongamento estiver cá para cima e vai ser negativa quando o prolongamento estiver cá para baixo. Quer dizer que a tangente vai ser positiva no primeiro e no terceiro quadrante e vai ser negativa no segundo. E isto vai nos servir justamente para nós podermos descobrir também tangentes de ângulos maiores do que 90 graus. Então, vamos agora pensar que eu queria, por exemplo, descobrir a tangente de 135 graus. Eu venho ao meu círculo trigonométrico, marco os meus 135 graus, que ficam a meio do segundo quadrante. Está aqui, isto são 135 graus. E então a tangente dos 135 graus vou prolongar para o lado direito. Saiu mal este bocadinho da linha. E a tangente dos 135 graus é igual a esta medida. Que, então, primeiro é um número negativo, agora preciso de compará-la com alguma coisa do primeiro quadrante, de preferência um ângulo do qual eu saiba a tangente, para poder relacionar. Ora, este ângulo aqui em baixo é igual a este. E é o que com os 135 faz os 180. Portanto, este ângulo aqui é 180 menos 135, que é igual a 45 graus. Quer dizer que este ângulo também é de 45 graus aqui para baixo. E eu vou relacionar esta tangente com a de 45. Vou marcar agora a vermelho. Então, eu tenho aqui o ângulo de 45 graus. Está um bocadinho mal desenhado. Eu vou tentar desenhar de novo. É mais assim. Mesmo assim não ficou muito bom, mas já não vou desenhar outra vez.
E então, esta medida, se isto estivesse mesmo bem desenhado, tinha o mesmo tamanho da de baixo e era a tangente de 45. E então, esta tangente aqui, por ter a mesma medida, o mesmo tamanho, este bocado, do que este, podemos dizer, então, a tangente de 135 é igual a menos a tangente de 45 graus, que é apenas igual a menos 1. É mais um dos valores da tabela trigonométrica. Portanto, círculo trigonométrico, o que é que vocês têm que recordar? Que, no fundo, marcam o ângulo, sempre medido em relação à parte positiva do eixo do x. Os ângulos positivos rodam neste sentido, os ângulos negativos rodam neste. E depois de marcarem o ângulo, o ponto onde o vosso ângulo toca no círculo trigonométrico, o x desse ponto é o cosseno, o y é o seno. E se quiserem a tangente, prolongam-na até ela tocar na reta x igual a 1 e a distância desde o eixo do x até esse ponto é a tangente. Espero que isto tenha sido útil. Fiquem bem e até à próxima.